Por trás das políticas ambientalistas mais bonitinhas se esconde um desejo sórdido de controlar a humanidade. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Você sabe qual é o animal que mais mata seres humanos em todo o mundo? Leões? Tubarões? Outros seres humanos? Não! Por mais surpreendente que possa parecer, a resposta a essa pergunta é o mosquito. E sim, insetos são classificados como animais do ponto de vista biológico. Esses insetos matam mais seres humanos, inclusive, do que outros seres humanos, que é o que vem em segundo lugar. Na verdade, causam mais do que o dobro de mortes em comparação a todos os homicídios cometidos no mundo. Nada menos que 725 mil pessoas morrem todos os anos em decorrência da ação de mosquitos, ou, de forma mais específica, em decorrência das diversas doenças transmitidas por várias espécies de mosquitos: dengue, febre amarela, malária, chikungunya, dentre muitas outras. Esses números, porém, poderiam ser muito menores. Desde o final do século XIX, o ser humano já sabia que mosquitos eram vetores de muitas doenças, especialmente da malária. Era de se esperar, portanto, que medidas para combater os vetores dessas doenças fossem adotadas. E, de fato, elas foram. No decorrer do século XX, diversas ferramentas de combate aos mosquitos transmissores da doença foram utilizadas ao redor do mundo. Aqui no Brasil, de forma especial, o mosquito Aedes aegypti se mostrava o mais prejudicial à saúde pública. Para combatê-lo, foi utilizada uma substância criada em 1939, que possui o complicado nome de dicloro-difenil tricloroetano, e é mais conhecida pela sigla DDT. Aplicada em larga escala no Brasil a partir de 1947, pulverizada nos focos do mosquito, a substância foi responsável por extinguir a nossa conhecida dengue do território nacional já em 1955. Mas não foi apenas aqui no Brasil que o DDT protagonizou verdadeiros milagres. O pesticida também foi responsável por erradicar o tifo da Europa, a doença que havia matado mais de 4 milhões de pessoas desde a Primeira Guerra Mundial, além de praticamente ter erradicado a malária de todos os países na década de 1970 e ter salvo, ao todo, 500 milhões de vidas, de acordo com dados da Academia Nacional de Ciência dos Estados Unidos. De fato, o responsável por descobrir as propriedades pesticidas do DDT, Paul Herman Miller, foi laureado com o Prêmio Nobel de Medicina em 1948. Mas se esse problema já tinha sido resolvido, se o DDT foi responsável por esse ganho em matéria de saúde pública, por que motivo nós brasileiros sempre estamos à volta agora com novos surtos de dengue, pelo menos nas últimas décadas? Bem, na verdade, esse não é um problema apenas no Brasil, mas em todo o restante do mundo. Trata-se de uma verdadeira cruzada lançada contra o DDT. Justamente ele que foi o responsável por salvar a vida de milhões de seres humanos. E tudo começou com um livro de ficção científica escrito em 1963 por Rachel Carson, considerada a mãe do ambientalismo. Na obra Silent Spring, ou Primavera Silenciosa, a autora cria um futuro distópico, onde uma bela e prosaica cidade norte-americana é atacada por uma substância que torna o solo infértil, contamina os rios, mata os animais e causa toda sorte de doenças em seres humanos, especialmente em crianças. A substância, naturalmente, era o DDT. E a autora afirmava ter relatado naquele livro apenas fenômenos ligados ao uso da substância, que ela já havia observado na prática. O apelo de Rachel Carson ganhou o mundo. Inúmeras vozes progressistas se uniram à da ambientalista e o governo dos Estados Unidos, atendendo a um pedido da autora, criou a Agência de Proteção Ambiental, que anos depois seria a responsável por proibir o uso do DDT no país. A opinião pública mundial estava horrorizada com os efeitos deletérios do pesticida descritos por Carlson, e isso deu aos políticos de inúmeros países, inclusive aqui no Brasil, o incentivo para expandir a proibição norte-americana para suas próprias jurisdições. Afinal de contas, quem ficaria contra a iniciativa que tinha por objetivo proteger os seres humanos dos efeitos de um veneno mortal?
A verdade é que os dados apresentados por Rachel Carson para fundamentar suas acusações não eram apenas inconclusivos, como diferiam totalmente de outros estudos mais aprofundados sobre o uso do DDT. Inúmeras pesquisas científicas desmentiram as acusações de Carlson, mas isso não foi suficiente para que as medidas de controle do uso do DDT fossem revertidas. O resultado óbvio dessas políticas foi o aumento no número de casos de mortes por doenças transmitidas por mosquitos, o retorno de um flagelo que havia sido resolvido, extinto anos atrás, ação que salvou milhões de vidas. Quem é da minha geração sabe, na nossa juventude não se falava de dengue, não havia dengue no Brasil. E havia dengue antes e a dengue depois. Exatamente, no intermediário, nesse período, a gente foi salvo pelo DDT. Somando-se às milhões de mortes por doenças transmitidas por mosquitos, que não foram evitadas na era moderna pelo uso do DDT, aos prejuízos ao desenvolvimento agrícola que a proibição desse pesticida acarretou, fica evidente que os danos causados pela proibição do uso do DDT são colossais, ainda que se acredite que os dados apresentados na obra de ficção de Carlson sejam realistas. É impossível que se afirme que o número de pessoas mortas pelas doenças que supostamente o DDT causaria seja superior ao número de vidas que teriam sido salvas se seu uso não tivesse sido interrompido. Mas a pergunta que fica é, se faltam indícios de que Rachel Carlson estava correta em suas afirmações, e se tantos estudos apontam justamente no sentido contrário, por que ambientalistas e políticos insistem nesse discurso? Bem, o fato é que todo esse frenesi ambiental apresenta uma grande acréscimo no poder para esses grupos. Ambientalistas ganharam visibilidade, vendem mais livros, dão mais entrevistas, recebem maiores financiamentos por parte de seus apoiadores. Já os políticos podem passar leis que aumentam seu controle sobre a população e que lhes permitem arrecadar mais impostos para defender o meio ambiente ou qualquer outra desculpa do tipo. Para esses grupos, os resultados das medidas são irrelevantes. Caso houvesse um real interesse em melhorar a qualidade de vida dos seres humanos, as medidas adotadas deveriam ser analisadas em todos os seus aspectos e levando em conta todos os seus resultados. A proibição do DDT só poderia ser realizada se ela trouxesse ao ser humano benefícios maiores do que aqueles trazidos pelo próprio pesticida. Os números, contudo, não mentem. Essa proibição pode ter sido um dos maiores erros científicos cometidos por políticos na segunda metade do século XX. O DDT, como qualquer outro pesticida, precisa ser manuseado com cuidado. E a exposição a doses elevadas dessa substância pode acarretar, sim, sérios riscos à saúde das pessoas. Porém, o seu correto manuseio sempre se mostrou benéfico para a humanidade, e principalmente para os países pobres, beneficiados com seu uso regular. Hoje, com sua proibição, contudo, são justamente os mais pobres que arcam com as piores consequências. A maior parte das vítimas da malária, na atualidade, se encontram em países pobres, especialmente aqueles da África subsaariana. Não podemos descartar também um fator patológico na defesa dessas medidas que prejudicam a humanidade. Talvez seja uma atitude sensata desconfiar de pessoas que defendem mais plantas e bichos do que seres humanos. E é um fato que várias declarações de ambientalistas famosos a respeito do DDT reforçam essa desconfiança. Alexander King, o cofundador do Clube de Roma, afirmou possuir problemas com relação ao DDT porque o pesticida levou a um considerável aumento na fecundidade em países subdesenvolvidos. Sim, a população passou a se reproduzir, não morria mais tanto pobre na região. Isso incomodou o participante lá do Clube de Roma. Jeff Hoffman, por sua vez, afirmou que a malária era uma forma natural de controle populacional. Sabe o nome disso? O nome disso é eugenia. Os ambientalistas sempre criaram espantalhos onde possam despejar todo o seu discurso falacioso e eugenista com graves consequências para a humanidade, mas com grandes benefícios para si próprios. Para além da guerra contra o DDT, essa turma ambientalista também luta contra a gordura trans, internet 5G, energia nuclear, fracking, alimentos transgênicos e qualquer outro avanço científico que possa representar um ganho de produtividade para a humanidade e uma melhoria de vida
para a população humana, especialmente para a parcela mais pobre dessa população. Em 2006, finalmente, a Organização Mundial da Saúde reconheceu a eficácia do DDT no combate à malária, recomendando novamente o seu uso para reduzir os casos da doença. Porém, esse aval da OMS só foi dado décadas após as massivas campanhas de proibição da substância, que acabaram levando morte de dezenas ou talvez centenas de milhões de pessoas. Para todas essas vítimas, o reconhecimento de que a proibição do DDT em diversas partes do mundo não passou de um frenesi ambientalista veio tarde demais. Você teve algum conhecido seu que morreu de dengue? Pois é. A humanidade, por si só, tende a abandonar práticas prejudiciais tão logo elas mostrem seus malefícios. Na discussão entre pontos positivos e negativos, tudo é colocado numa balança e, a partir daí, os indivíduos decidem se vale a pena arcar com os possíveis riscos em troca dos benefícios observados ou se tal práticas devem ser definitivamente abandonadas. Erros e acertos fazem parte da nossa história. São um elemento indissociável do nosso progresso enquanto sociedade. Com base nas informações que dispomos, podemos perceber, por exemplo, que o DDT foi um grande acerto na história da humanidade, tal como a criação dos antibióticos e o desenvolvimento das vacinas. A lógica estatal, por outro lado, não leva em conta os resultados das medidas adotadas, mas sim o ganho pessoal político que pode ser obtido por burocratas e seus aliados na mídia e nos meios acadêmicos. Se isso trará ou não benefícios para a humanidade é um fator acessório. O importante é que as medidas se revertem em mais poder e dinheiro na mão dos políticos. E nada é mais vantajoso nesse sentido do que o frenesi ambientalista que tem tornado cada vez mais frequente na maior parte do mundo civilizado. E se você fez um paralelo entre a proibição do uso do DDT e as centenas de medidas sanitárias adotadas por governos do mundo todo, você está no caminho certo. Da mesma forma que no caso da proibição do pesticida, essas medidas mais recentes representaram um custo incalculável para a vida e o bem-estar de milhões, talvez bilhões de seres humanos, sem representar qualquer benefício visível. Apesar disso, essas medidas são defendidas com unhas e dentes por seus proponentes, e justamente por aquele motivo. Elas trazem mais poder e dinheiro para a mão de políticos, elevam agentes sanitários ao status de heróis nacionais. Desde os anos 1960, com histeria em relação ao DDT, os métodos dos ambientalistas e dos políticos se mantêm os mesmos. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido por Barbas de Molho, escrito por Quintessência, revisado por Donda e narrado por mim, Peter Turguniev. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você quer ser notificado de outros vídeos, clique aqui em se inscrever no canal e depois no ícone da campainha. Até a próxima!